Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui agora para realizar as atividades, as primeiras atividades, atividade 1 e atividade 2, que foi proposta para vocês aí na primeira semana de aula. Eu resolvi fazer essa correção aqui no vídeo para que todo esse conteúdo seja consolidado, né, que vocês consigam entender, para que a gente possa também passar para os próximos sem retornar nesses, porque senão a gente vai ficar, não vai conseguir abordar os outros de forma apropriada. E essas atividades aqui já foram corrigidas, logo logo eu passo o gabarito para vocês, mas eu quero estar falando aqui, né, corrigindo aqui pessoalmente para poder tirar qualquer dúvida. Eu fiz a correção, vi algumas questões que alguns não acertaram e de repente precisa ser retomado aqui, e espero que todas as dúvidas sejam sanadas, ok? Então vamos lá. Esse texto que a gente colocou aí sobre o balonismo é um texto, como qualquer outro, para que você interprete, entenda qual que é o propósito que ele atende, qual que é o gênero textual a que ele pertence, e vocês precisam também estar aptos a interpretar um texto de uma forma correta também, né? Então, todo texto, toda atividade de língua portuguesa tem sempre uma questão que trata aí da interpretação textual. Então, vamos lá. Vocês dão uma paradinha no vídeo, releiam comigo aí, releiam aí em casa, né, o texto, para que a gente possa ir respondendo, tá? Então, vamos lá. A número 1 pergunta assim: o texto lido atende ao propósito de... Qual que é a função desse texto? Primeira coisa, ele vem num formato rápido. Nós vemos aí que ele está disponível num blog, foi Ivana Garcia que escreveu, ela é autora. E ela vem falando sobre o balonismo, né? Ser um tema de selo postal dos Correios. Olha lá, ela vem falando sobre isso. Ela vem falando sobre esporte, sobre história, quando que teve início, no Brasil como que é, né? Ou seja, ela está narrando uma história. O que é narrar uma história? Uma história que tem início, meio e fim, tem uma trama, né? E não é o caso aqui. Aqui, além de tudo, está bem sucinto o texto. É ilustrar um acontecimento? Ele é um texto ilustrativo? Não. O texto em si, não. Eu coloquei uma ilustração lá dos balões para vocês, mas o texto em si, ele não, a intenção dele não é ilustrar nada. Debater um assunto, né? Um texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Vocês lembram que eu coloquei para vocês? É um texto que tem, coloca-se ali a opinião do autor a respeito de um tema, de uma questão, né? E não, mas o que ele quer fazer? Ele quer informar, ele quer noticiar um fato, dizer a respeito do balonismo, né? E que ele tem sido, olha lá, ó, olha como inicia. A emissão especial balonismo será lançada pelos Correios neste sábado, ou seja, uma notícia, né? Fica bem claro já no primeiro parágrafo, ok? Então a questão correta é a letra A. A número 2 da atividade 1 aí, né? Nós temos que, no primeiro parágrafo do texto, o vocábulo onde refere-se aqui. Aí você vai lá no texto, onde se refere a quê? A que termo da frase lá do primeiro parágrafo. Olha lá, ó. Na cidade de Boituva, no interior de São Paulo, onde está localizado o centro. Onde que está localizado o centro de paraquedismo? Em Boituva, na cidade onde se refere a quê? A cidade de Boituva. Qual que é a localidade? No interior de São Paulo, mas a cidade, o local onde ocorre, onde vai ocorrer, é na cidade de Boituva. Essa é a resposta correta. O segundo item aí pergunta: o balonismo é um esporte aeronáutico praticado com um balão de ar quente. Nesse trecho, a autora, ela fala o quê? Ela dá um exemplo de balonismo? Não. Ela define o balonismo? Sim. Ela expõe uma opinião sobre o balonismo? Não. Ela, em momento nenhum aí, ela expôs uma opinião. Ela definiu o que é. Ok? Isso tudo vocês precisam ter clareza, e quanto mais a interpretação de texto vocês fizerem, mais capacitados vocês vão estar
de estar interpretando corretamente um texto. Isso aí a gente adquire com a prática. Tem que ler, tem que fazer exercícios para que vocês fiquem cada vez melhores aí nesse conteúdo, tá? Nesse quesito. Número 3, responda as questões. Marque abaixo os elementos que compõem uma narrativa. Quais são os elementos que compõem uma narrativa? Eu falei agora há pouco, na primeira questão. O foco narrativo, e inclusive nós aprendemos isso aí, né? Tá lá no seu caderno. Foco narrativo, enredo e personagem. Estes são os 3 itens que compõem uma narrativa, ok? Isso está lá no caderno de vocês. O foco narrativo, ele diz respeito a quê? O que é o foco narrativo? Quando eu pergunto qual que é o foco narrativo dessa obra literária, eu pergunto isso muito nas avaliações dos livros, né? Das obras literárias que vocês têm que ler. Ele se refere a quê? A pessoa que está narrando. Se é em primeira pessoa, ela participa da história, né? É um narrador-personagem. Se o foco narrativo é em terceira pessoa, ele é um narrador observador. Ele não está participando da história, ele só conta a história pra gente, né? Ok? Aí vamos para a atividade 2. Número 1. Marque a alternativa que tenha um substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? É aquele substantivo que a gente percebe pelos sentidos, né? Pelos nossos sentidos. Uma palavra, o coletivo, né? Que seria uma palavra no singular que significa uma coleção de coisas. Substantivo simples, que é uma palavra só, formada por uma palavra só, é diferente de substantivo composto. Um substantivo próprio, né? Cidades, pessoas, países, sempre iniciado com letra maiúscula, lembra? O substantivo derivado, que vem de outra palavra. O comum, o composto, o concreto e o primitivo, nesta ordem. Ou seja, isso aí já é assunto que nós já vimos. Era só para vocês identificarem um exemplo de cada um nesta ordem. Então, nós temos um substantivo abstrato em primeiro lugar, onde? Na letra C. Só na letra C. Só por aí você já matava a questão. Olha lá. Se eu quero primeiro um substantivo abstrato e nas opções o único substantivo abstrato que aparece em primeiro lugar é na letra C, então ela é a resposta correta. Então, biblioteca é um substantivo coletivo, gato é um substantivo simples, Brasil aí com letra maiúscula, ó, é um substantivo próprio, ferreiro é um substantivo derivado, né? Derivado da palavra ferro, do substantivo ferro. Irmão é um substantivo comum. Cachorro quente, substantivo composto, formado por 2 palavrinhas. Menina, substantivo concreto. E primitivo, ferro, tá vendo? Olha lá, ferreiro é o derivado, ferro é o substantivo primitivo. Super fácil essa questão, hein? Número 2 aí da atividade 2. Nós temos aí a questão da pontuação. Super tranquilo também, né? Os parágrafos, quando que a gente usa, quando que usa o ponto de exclamação, a frase, o ponto final, ponto de interrogação. Isso aí é questão de terceiro ano do ensino fundamental 1, né? Acredito que a maioria aí, que se não me engano, acertou tudo. É só prestar atenção, né? Quando nós falamos lá que esse item aí, formado por um grupo de frases, o que seria algo formado por um grupo de frases? Seria o ponto de exclamação? Não. Frase? Não. Eu quero um grupo de frases. Ponto final? Não. Ponto de interrogação? Não. Só pode ser parágrafos. E aí, quando você vai ver um parágrafo de um texto, ele é formado por um conjunto ou por um grupo de frases. Toda questão vocês precisam também interpretar, né? Não é nada automático, robótico. Você precisa ler a questão e interpretar, porque às vezes está ali na sua cara, olha para você ver. Parece que ia ser um item o mais difícil, mas não, é o mais fácil, porque todos os outros são as pontuações, né? Que são fáceis de identificar. Ok? Número 3, então. Nós temos aí que a questão 3, ela fala sobre os artigos. Lembra que nós falamos sobre os artigos definidos e indefinidos? Então, nós temos o artigo, isso tudo que está aqui está no seu caderno. Vai lá, confira, reveja, a gente tem exercícios, volta lá, tá? Para ficar bem tranquilo para vocês essas questões.
A letra A. Li a revista ontem. Quais são os artigos definidos? Sabe o que é artigo definido e o que é artigo indefinido? Você já tem a resposta na ponta da língua. A própria palavra já diz, definido é aquilo que define, indefinido é aquilo que não é tão definido, fica indefinido. Se eu falo a menina, eu estou dizendo, definindo que menina que é a menina. Se eu falo uma menina, eu não estou te definindo quem é, estou falando que pode ser qualquer uma. Então, toda vez que os artigos, que perguntar para você de artigo definido e indefinido, os artigos definidos são o a, os as, lembram disso? E os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Super simples a questão. Número 4. Aqui nós temos que, retomando algumas questões aí. A primeira afirmativa fala, as palavras que não modificam os substantivos e não lhes dão características são chamadas de adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo é exatamente as palavras que modificam e que dão característica. Então, tira o não aí que fica correto. Mas como tem um nãozinho aí na frente, essa afirmativa é falsa, ok? Segunda, as locuções adjetivas são formadas por preposição mais substantivo. Sim, nós vimos isso também. Locução adjetiva é formada por substantivo mais preposição. Certíssima. Verdadeira. Aqui a gente está tratando sobre o aumentativo, né? Muito pobre, ou diminutivo, muito pobre. Paupérrimo, muito feliz, hiperfeliz? Não. Felicíssimo. Muito lindo? Super lindo? Não. A gente usa isso na fala informal, né? Mas de acordo com a norma da língua portuguesa, não é super lindo, é lindíssimo, ok? Isso aqui vocês precisam memorizar, porque muitas vezes não é usado no nosso dia a dia e acaba sendo um pouco longe, assim, da realidade, né? Da gente. Mas é preciso ler, memorizar para que fique o repertório de vocês de palavras novas e corretas fique bem grande. É por isso, inclusive fazendo parênteses aqui, até que nós indicamos tanta leitura durante o ano para vocês. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aumenta o nosso repertório de palavras. E de palavras corretas, diferentes muitas vezes, né? Qual de vocês, de repente, sabia que quando eu quero dizer que uma pessoa é muito pobre, eu posso substituir por paupérrima, né? Então, isso só lendo, só conhecendo, né, realmente através de leituras, é que você tem condições de armazenar aí esses conteúdos, essas novas palavras na sua cabecinha, tá bom? A outra frase, outra opção, os artigos definidos são, olha aí, falando que artigo definido é uma, uns, umas. Não é, né? É o a, os, as. Essa é falsa. A última afirmativa. Os adjetivos são chamados uniformes quando apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Ou biformes quando apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Isso aí, muito bem. Um exemplo de adjetivo biforme é lindo, linda, ou seja, são duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Inteligente é um adjetivo uniforme. A menina é inteligente, o menino é inteligente, ou seja, é a mesma palavra, o mesmo adjetivo usado para os dois gêneros, o masculino e o feminino. Lembraram? Belezinha. Questão 5. Nós temos aí a classificação de acordo com a tonicidade, ou seja, se ela é oxítona, paroxítona ou paroxítona. Com relação ao número de sílabas, vocês já sabem, tanto essa questão quanto a outra são questões de Fundamental 1. A língua portuguesa, como eu já disse para vocês, ela vai aprofundando ano a ano e trazendo questões mais detalhes, outros detalhes a respeito daquilo que a gente já viu anos anteriores, né? Então, aí eu acredito que não tenha ouvido segredo, a não ser por uma questão. A palavra pé, ela é monossílaba, não é? É uma sílaba só. Muitos de vocês colocaram que ela é oxítona. Só que vocês se lembram que a palavra oxítona é quando a última sílaba é tônica?
Como que eu vou dizer que ela é oxítona se ela só tem uma sílaba? Né? Lembra toda palavra que é monossílaba e ela é acentuada, ela é monossílaba tônica. Então, em vez de colocar oxítona aí, era para colocar monossílaba tônica, ok? A questão 6. A função dos pronomes é... Qual que é a função dos pronomes? Coisa que a gente falou muito. É substituir um nome. Como que veio aí? Se referir à pessoa ou coisa mencionada anteriormente, substituindo-a. Ou seja, para que serve o pronome? O pronome serve para você não ficar repetindo. Ah, se eu colocar lá numa frase, a Ana Paula é linda, a Ana Paula gosta de comida. Em vez de eu colocar Ana Paula 2 vezes, eu falo, a Ana Paula é linda, e a Ana Paula... em vez de colocar Ana Paula, eu coloco e ela gosta de comida. É diferente. Eu não preciso estar repetindo várias vezes aquela palavra. João foi à escola, João foi ao treino. Depois João foi ao treino. Podia colocar João foi à escola e depois ele foi ao treino. Ele aí é o pronome que substituiu o nome. Ok? Muito importante os pronomes para a gente não se tornar um texto cansativo de ser lido. E a nossa última questão é sobre o um ou uma como artigo indefinido, que nós já vimos, ou como numeral. Depende, se na frase ele se referir à quantidade, ele sempre vai ser um numeral. Então, alguns de vocês erraram isso aí por falta de atenção, coisa que a gente já aprendeu e que na frase mesmo já dá para identificar. Olha lá, aquele atleta quis fazer uma apresentação aos amigos. Uma apresentação está identificando quantidade? Não, ele está falando que ele fez uma apresentação. Então, ele é um artigo. Ele quis fazer várias, mas só teve coragem de fazer uma apresentação. Aí já estamos falando de número. Eu iniciei falando que ele queria fazer várias. Porém, ele só conseguiu fazer uma. A quantidade, está indicando quantidade, é numeral. Se um ou uma indicar quantidade, ele é numeral. Então, a letra A é artigo, a B é numeral, a C é um numeral também. Você tem um tênis. Ele pediu um mês para retornar ao trabalho, numeral, e o professor deu um conselho, ou seja, deu conselho ao aluno, não está indicando quantidade. Então, é artigo. Ok? Espero que tenha ficado claro, né? Que vocês tenham absorvido o máximo possível aí dessa aula. Voltem, refaçam os exercícios. A língua portuguesa é assim mesmo, vocês precisam fazer bastante exercícios, qualquer matéria, né? Para que o conhecimento seja consolidado, você precisa realizar os exercícios. Por isso que na nossa escola nós damos atividades para casa todos os dias, para que tudo aquilo que foi falado na aula possa ser consolidado por você na hora que você estiver fazendo o seu exercício. Combinado? Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.